Não está tendo transmissão do YouTube só. Aqui apareceu Não. para mim que o webinar is now streaming live on YouTube. Então, talvez já Pois esteja, é, né? mas aonde? Se você estiver verificando aí pelo seu YouTube, às vezes tem um certo delayzinho. Você consegue só confirmar? Ah, tá aqui. Pronto. Vamos lá então, gente, ó. Chegando aqui rapidinho. É, então, finalmente, bom dia, pessoal. Eu estou muito, muito feliz com esse evento que nós estamos fazendo. Eu queria dar as boas-vindas, então, para o primeiro meeting da Neurotech BSB e PPGEP. É realmente com muita satisfação que a gente traz esse evento aqui para vocês. Espero que vocês curtam muito as atividades que a gente está propondo, as palestras, e que a gente tenha um período de muito aprendizado. Meu nome é Bruna, eu sou idealizadora e atualmente faço parte da coordenação do grupo Neurotech BSB. E o que é esse grupo, né? O Neurotech BSB. Ele é um grupo de natureza internacional, filiado à empresa Neurotech X, e a gente está firmando essa parceria, então, com o programa de engenharia biomédica da Faculdade do Gama, da UNB, para promover atividades do tipo extensão, né? Para espalhar a palavra do campo da neurotecnologia para o mundo. Esse evento está sendo feito hoje e ainda vamos ter algumas palestras amanhã. E eu gostaria muito de agradecer a todos os professores, todos os participantes, toda a equipe que está organizando junto com a gente. E, bom, para começar, eu queria iniciar falando um pouquinho do que é a NeuroTechX, né? Essa é a empresa a qual somos filiados. Ela é uma empresa que surgiu em Montreal em 2015 e queria falar um pouquinho sobre os objetivos dela, o que levou a gente a fazer essa parceria. Então, a Neurotech é uma comunidade internacional que busca facilitar o avanço do campo da neurotecnologia no mundo. Existem muitas, muitos núcleos dessa empresa espalhados pelo mundo, e ela é uma organização sem fins lucrativos, cuja missão é facilitar o avanço da neurotecnologia, fornecendo recursos essenciais e oportunidades de aprendizado e sendo líderes em iniciativas tecnológicas locais e mundiais. E existem basicamente três pilares que regem a atividade dessa empresa, né? Então, eles focam muito no campo da comunidade, conectando especialistas, empreendedores e entusiastas do campo da neurotecnologia. Inclusive, existem muitas, além das comunidades que eu vou falar agora do que a Neurotech DSP se inclui, existe toda uma outra gama de comunidades, inclusive de job boards, para as pessoas se conectarem e fazerem network. Então, esse realmente é um foco dessa empresa. Ela também foca muito na área da educação, fornecendo ferramentas e oportunidades, seja para pessoas muito experientes no campo, seja para pessoas não especialistas ou que estão começando agora na área. E ela também foca muito na inovação, com oferecimento de inspiração para a comunidade lidar com os desafios e oportunidades atuais, com criatividade e confiança. Então, esses são os princípios que regem a empresa Neurotech. É muito interessante conhecê-la, né? E existem mais de 30 comunidades como a nossa, que está sendo formada agora no Brasil, espalhadas pelo mundo. Existem mais de 18 mil integrantes afiliados a essas comunidades locais e mais de 7 mil pessoas afiliadas às comunidades online. E a gente montou agora
É esse grupo, o primeiro grupo do Brasil filiado a essa empresa e um dos primeiros da América Latina. E eu queria agora falar um pouquinho sobre o grupo em si. Então, o que que é a Neurotech BSB? A Neurotech BSB é um grupo filiado à Neurotech X, de natureza voluntária, e nos baseamos em algumas atividades, como promoção de eventos neurocientíficos. Então, estamos promovendo e vamos promover oficinas, hackathons, estamos promovendo palestras, além, também iremos promover algumas capacitações, e também haverão alguns workshops hands-on ou mão na massa, assim, para a gente aprender algumas técnicas de interesse, né? A gente também tem interesse por espalhar a palavra das áreas da neurotecnologia, como interação cérebro-máquina, técnicas de estimulação cerebral, técnicas de análise de dados aplicada ao campo, técnicas de neuroengenharia e de robótica. E temos o foco de conversar tudo isso com áreas interdisciplinares, como neurologia e outras áreas da medicina, compartilhando conhecimentos também com as áreas da engenharia e também utilizando algumas estratégias de inteligência artificial. E as atividades que a gente está promovendo até o momento, desde a criação do grupo em julho deste ano, e que também vão acontecer nos próximos períodos, assim, eu queria falar um pouco sobre elas. Então, a gente já realiza encontros periódicos com o grupo, falando sobre assuntos de interesses. A gente estava tendo reuniões semanais feitas pela plataforma do Google Meets, e também a gente está fazendo eventos já. A gente fez a apresentação do grupo no 15º Simpósio de Engenharia Biomédica da Faculdade de Uberlândia, alguns meses atrás. E agora está promovendo esse evento aqui com vocês, que é o primeiro Meeting Neurotech BSB e PPGEB, é o primeiro de muitos, né? E ainda esse ano a gente tem atividades como a realização de uma palestra na Semana da Biologia do Instituto de Biologia da Universidade de Brasília sobre a história da neurotecnologia, para falar um pouquinho, situar as pessoas um pouquinho mais sobre o que aconteceu, o que está acontecendo, quais as oportunidades. E também a gente vai sediar o Hackathon da Neurotech X. Esse vai ser o maior evento que a gente vai ter para esse ano. A gente já tem algumas divulgações nas nossas redes sociais e a gente pede que vocês deem uma olhadinha e aguardem mais instruções sobre esse evento que a gente está muito animado para organizar. E agora eu queria falar um pouquinho da equipe, né? Que é essa equipe que fez tudo isso ser possível, que organizou todas as atividades, organiza a comunicação com vocês e todos os projetos. Como eu falei, meu nome é Bruna, eu faço parte da presidência juntamente com o Pedro. Nós dois somos biólogos formados pela Universidade de Brasília. Eu sou mestrando em engenharia biomédica e o Pedro é mestre em neurociência. Nós também temos a equipe que é responsável pelos projetos, que é constituída pela Tainá, pelo Felipe e pelo Yumin. A Tainá é bióloga, mestrando em engenharia biomédica. O Felipe é graduando em ciências biológicas e o Yumin é cientista de dados e mestre em neuroengenharia. E, por último, e não menos importante, temos a equipe de comunicação formada pela Caroline, pela Jennifer e pelo José Henrique. A Carolina é graduanda em psicologia, a Jennifer é graduanda em biotecnologia, o José é biólogo e mestrando em engenharia biomédica. E essa é a equipe responsável por fazer tudo isso acontecer, né? Das atividades do grupo. E agora que você já conhece um pouquinho mais sobre a história do grupo, de onde é que ele veio, quais são os seus integrantes, eu queria pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, e especialmente no Instagram, que nós somos mais ativos, né? E eu queria pedir licença para fechar aqui a apresentação e apresentar algumas pessoas, se estiverem aqui na reunião. Pedro, você consegue ligar a câmera, Jennifer? Então,
Ai, como é que eu volto essa apresentação? Ai, eu não consigo abrir a apresentação, gente. Peraí. Eu acho que eu não vou conseguir apresentar vocês, mas temos algumas pessoas aqui no grupo, né? O Pedro, a Jennifer, que fazem parte da organização do Neurotech X. Depois eu mostro vocês direitinho, desculpa, não deu certo. Mas aí agora eu queria passar então a palavra para a professora Marília, para falar um pouquinho sobre essa parceria. Por favor, próximo. Bom, uma boa tarde a todos, né? Que agora virou o relógio, meio-dia já, então boa tarde a todos. Né, sejam bem-vindos ao primeiro meeting Neurotech PPGEB Brasília. Né, agradeço a todos pela presença. Né, parabenizo a equipe Neurotech Brasília por essa impecável organização e fantástica ideia, né, de da gente cada vez mais aí apresentar para a sociedade, para a comunidade, não só acadêmica, né, mas também de uma forma geral, pesquisas que estão sendo realizadas pela universidade com o apoio, né, de empresas como a Neurotech em diferentes áreas de conhecimento, né? Então, bem-vindos. Né? Então, com muita alegria que o programa de pós-graduação recebeu esse grupo, formalizamos a parceria, né, Bruna? E aos pouquinhos a gente vem realizando ações, né, tanto para integrar mais o programa de pós-graduação, né, a comunidade de uma forma geral, mas principalmente, né, como uma parceria para que nós possamos chamar mais alunos, né, da graduação para participar dos nossos projetos, né, fazer pesquisa e a gente fortalecer cada vez mais a área de neurociência no Brasil, né? O programa de pós-graduação, para quem não conhece, ele está aqui na Universidade de Brasília, Campus Gama. Recentemente completamos 13 anos de existência. Temos mestrado, né, em engenharia biomédica. Esse mestrado, ele possui 4 linhas de pesquisa básicas, né? São elas: aplicação de computação inteligente em pesquisa biomédica e cuidados de saúde, avaliação, educação e políticas públicas em saúde, produtos e processos em biotecnologia e tecnologias em engenharia biomédica. Então, esses são os 4 principais eixos que as nossas pesquisas são desenvolvidas, né? E a Neurotech, ela contribui em cada um pouco em cada um desses eixos, então vai ser muito frutífera essa parceria, né? É importante mencionar que na universidade nós temos 3 pilares, né? Educação, ensino, pesquisa e extensão. Na parte de ensino, né, a gente tem aquele olhar mais cuidadoso, especialmente para a graduação. Pesquisa é quando aí a pós-graduação ela tem o seu protagonismo e é grande detentora aí desse carro, vamos dizer assim. E a extensão, né, fazendo palavras da nossa coordenadora de extensão aqui do campus, o protagonista é o aluno, né? Então, eu acho que não existe fórmula melhor do que a gente unir a graduação, a pós, com a sua pesquisa, e o aluno, a partir da extensão, com essa parceria fantástica com a Neurotech, trazendo aí demandas da sociedade, né, junto, aliada à empresa, aliada à universidade, para que a gente possa aí amplificar, né, os nossos alcances. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, né? Então, eu declaro oficialmente aberto o primeiro meeting, já faço o convite para que participe do Hackathon, que vai ser aqui
na UNB Gama, estamos muito felizes com essa possibilidade, né? E espero que vocês tenham 2 dias aí de encontros, de networks fantásticos, com palestras muito importantes para gente, para que a gente possa aí aumentar o nosso conhecimento na área de neurociência. Obrigada e um bom evento para todos. Muito obrigada, professora Marília. Eu queria passar a palavra agora para o professor Vinícius, por favor, para fazer a palestra para a gente. O professor Vinícius foi o primeiro apoiador do grupo, então é uma honra tê-lo aqui apresentando com a gente. Pode pegar a palavra, professor. Oi, pessoal, boa tarde para todos. O prazer é meu, Bruna. Eu fico. Meu orientador falava uma coisa muito divertida, que assim, isso é muito mais do que eu mereço. O prazer é uma honra e muito mais do que eu mereço. Eu acho que a iniciativa de trazer um capítulo da Neurotech X aqui para o Brasil vai ser um divisor de águas, porque no nosso país a gente tem tantas competências na engenharia, na neurologia, na neurociência, e a gente ainda explora tão limitadamente, né, só isoladamente num ou outro programa, uma ou outra iniciativa. A gente explora tão pouco a neuroengenharia como um todo, as interfaces cérebro-máquinas mais em particular. E com vocês, com essa iniciativa, eu tenho certeza que isso vai dinamizar. A Neurotech X é uma potência mundial nessa sinergia. Eles são colaboradores nossos de longa data, estiveram presentes em alguns dos eventos que nós estamos participando, e por conta nossa, mais por conta nossa, muito nada por conta deles, a gente ainda não aprofundou tanto quanto eu gostaria essa colaboração. E agora com o Neurotech X BSB, eu tenho certeza que isso daí vai aprofundar mais. Então, na verdade, eu fico honrado e já deixo os meus parabéns para a Bruna, para a professora Marília e para os outros alunos envolvidos, o Pedro, o Mohit também, que eu já tenho algum contato com ele há algum tempo. Então, assim, é só celebrar nesse momento. Eu que estou mais feliz de todos aqui, provavelmente. Eu tenho que compartilhar minha apresentação, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar normalmente. Eu vou compartilhar a minha tela para não ter risco de erro. Vocês estão vendo a minha apresentação? Estamos, tá. Esse aqui está no meio do caminho, deixa eu tirar. Tá, conseguem me ver? Estão vendo o meu slide? Tudo direitinho, né? Tudo certinho. Sim, ok. Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu juntei aqui uns slides, vocês vão ter que entender que eu preciso usar slides que já estão prontos, viu, pessoal? Então, tem muita coisa aqui que está em inglês. Mas, assim, se tiverem qualquer dúvida de algum termo, fiquem à vontade para me questionar, tá? E eu resolvi dar esse título de Desafios e Complexidades das Interfaces Cérebro-Máquina-Cérebro, que são nas duas direções que me interessa, que nos interessa, eu diria, e a estimulação elétrica não periódica no tratamento das epilepsias. Eu atualmente estou ligado ao Instituto Italiano de Tecnologia, eu estou fazendo um pós-doutorado. Atualmente eu estou em Bordeaux, na França, para um estágio secundário do meu pós-doutorado, e eu sou professor da Universidade Federal de São João del Rei. Tá? Então, vocês conseguem me contactar por esses caminhos aqui. Bom, de qualquer maneira, eu trouxe isso, eu poderia fazer aqui, pensei inicialmente em fazer uma palestra bastante mais técnica, com detalhes, com dados científicos, resultados, publicações, etc. Mas aí eu falei assim, olha, para um primeiro momento aqui, esse primeiro momento do primeiro evento da Neurotech X, BSB, talvez o ideal fosse fazer uma coisa mais divulgação, um panorama mais geral do que a neuroengenharia nos apresenta, né? Eu acho que, eventualmente, eu posso ajudar um pouquinho com esse Kickstarter aí, né, para começar a formular os pensamentos junto com o pessoal da Neurotech BSB. Então, vocês estão aqui, estão envolvidos com a Neurotech ou no programa de pós-graduação de engenharia biomédica, provavelmente nessa área de neuroengenharia, provavelmente ou porque vocês viram referências culturais disso, como, por exemplo, esse filme Matrix. Eu adoro o filme Matrix.
né? Mas vamos dizer assim, uma das primeiras culturas, uma das primeiras referências na cultura pop dessa interface entre homens, cérebros e máquinas, né? Ou seja, bom, o filme tem mais de 20 anos, então se você, né, eu vou ter que dar spoiler, se você tiver esperando ainda assistir o filme, sinto muito. Então você fica aí mudo durante 2 minutos para depois voltar aqui para a palestra. Mas o negócio é o seguinte, né, na verdade, é isso daí são personagens que se descobrem conectados num computador central através de uma ligação direta com o cérebro, né? E, na verdade, o filme traz, do ponto de vista científico, é claro que existem exageros, etc., mas do ponto de vista teórico, da nossa capacidade de comunicar com o mundo eletroeletrônico de uma perspectiva bastante real e bastante interessante, né? Tem outras, né? Por exemplo, como o Johnny Mnemonic, ao que parece o Keanu Reeves gosta dessa área, né? Se bobear, ele está estudando isso, né? O Johnny Mnemonic é um filme um pouco mais antigo e ele é basicamente um traficante de informações e ele tem para isso um chip implantado no hipocampo, né? E aí ele está transportando uma informação altamente sensível, ele começa a ser perseguido, etc. E tal. Tem também o Elysium, que é um filme mais recente, né? Inclusive o Wagner Moura participa, né? O ator brasileiro Wagner Moura participa desse filme, né? Mas essencialmente aqui a gente tem um exoesqueleto, né? Conectado aí a todo o sistema nervoso central do Matt Damon, né? O personagem principal. Outra um enredo completamente diferente. Uma referência aqui um pouco mais nerd, vamos dizer assim, que é o Ghost in the Shell, que virou filme, mas é um anime. O anime ou mangá, acho que os dois, para falar a verdade, né? Mas também tem toda essa parte da conexão de cérebros com o mundo virtual, com enhancements, né? Com dispositivos implantáveis, controlados diretamente através do sistema nervoso. Ou então vocês viram, de alguma maneira, algumas das demonstrações recentes da mídia de grandes avanços importantes na área da neurotecnologia, como, por exemplo, não tão novo assim, ali em 2012, o BrainGate 2, né? Esse projeto BrainGate 2. Então, essa pessoa que ela tem uma forma severa de paralisia e ela está conseguindo, através de um implante aqui ó, no cortical, nesse caso, fazer o controle tridimensional desse braço robótico aqui. Essa é uma demonstração bastante impressionante, né? Isso aqui, inclusive, é um vídeo, eu só estou colocando uma foto aqui para a gente não levar muito tempo. Ou então, a demonstração de 2014 do professor Nicoleles na abertura da Copa do Mundo do Brasil, né, em que o paraplégico dá o chute lá ali na bola inicial. Ou então, a demonstração do projeto do professor Benavides, na Universidade de Grenoble, ou ainda muito mais midiático, né, tudo o que o Elon Musk tem feito aí junto à Neuralink, né? Então, veja, aqui eu estou fazendo só um grande apanhado de todas essas coisas que a gente enxerga, sem exatamente o julgamento de valor, né? Mas eu quero trazer aqui um pouco de aprofundamento para além daquilo que a gente lê na mídia e vê em uma ou outra apresentação, né? Porque, de fato, a neuroengenharia ela é uma tendência, é uma hype, né? Existe um hype nesse sentido de uma excitação geral globalizada sobre o tema, né? Porque, de fato, né, esse link bidirecional do cérebro com a máquina carrega implicações tremendas, né? Então, é uma tecnologia extremamente poderosa na engenharia de reabilitação, é uma tecnologia que, de fato, pode mudar o mundo e foi descrita, assim, pela literatura especializada. Em 2004, se eu não me engano, teve uma edição toda especial de um dos ramos da IEEE, de um dos journals da IEEE, se não me engano, a IEEE Transactions Biomedical Engineering, e, essencialmente, eles falavam que é uma das tecnologias que vai mudar o mundo. Se você parar para pensar, na teoria, né, você vai ter um indivíduo com um problema de mobilidade que pode ir de leve para muito severo, incluindo amputações ou lesões altas da medula. Eventualmente, do ponto de vista teórico, ele vai voltar a andar. O cego vai voltar a ver e o surdo vai voltar a escutar, né? Alguns inclusive, tomam isso com proporções bíblicas, né? E aí, por outro lado, também aparece muito charlatanismo, muito exagero, e também, só de curiosidade aqui, inclusive teoria da conspiração. Se você andar aí, não precisa ir lá longe na Deep Web, não, mas em alguns cantos mais recônditos da internet,
você vai descobrir que tem gente associando aí as tecnologias neurais mais modernas com o controle dos Illuminati mental da população, umas coisas divertidas. Ou seja, e, na verdade, todas essa questão, né, da própria teoria da conspiração, que eu trago um pouco aqui para divertir, mas também para trazer uma evidência de que todas essas tecnologias, métodos, avanços científicos muito poderosos, eles, na verdade, são associados, acabam sendo associados com esse tipo de coisa. As pessoas, né, veem o poder, as possibilidades que aquela área carrega. Então, eu posso imaginar que a maior parte de vocês estão aqui assistindo essa palestra, se envolvendo com a Neurotech X, por conta desse tipo de coisa que vocês estão vendo, né? Aí na mídia, aqui e ali, uma referência bibliográfica, uma palestra e tal. Bom, então, o que é neuroengenharia? Vamos lá começar a definir um pouquinho melhor. É, então, um link bidirecional entre a máquina e o cérebro e a máquina, né? Então, você pode ler a atividade, o que está acontecendo no cérebro, para tentar controlar alguma coisa externa. Aqui eu trago uma mão robótica só como um ícone para representar a máquina, ou então da máquina de volta para o cérebro através de um processo, vamos dizer assim, de escrita do cérebro, né? E a neuroengenharia é a ciência e é a prática dessas tecnologias, né, e dessa integração direta entre o mundo eletroeletrônico, eletromecânico, com o sistema nervoso. E por que isso é possível? Isso é possível porque o neurônio, o tecido neural de uma maneira mais ampla, né, o cérebro como um todo, o encéfalo como um todo, são máquinas eletroquímicas, né? Eletroquímicas em natureza, mas elétrica também em natureza, máquinas eletroquímicas. Então, qualquer um que vai fazer aqui uma pós-graduação em neurociência, ou mesmo em neuroengenharia, engenharia biomédica, vai lá aprender todos aqueles processos da bicamada fosfolipídica, da separação iônica, concentrações internas e externas, diferenças de concentração, né, os canais iônicos dependentes de voltagens, fluxos iônicos através da membrana, o potencial de ação, potencial de repouso, período refratário, todas essas coisas provavelmente é familiar para a maior parte de vocês aqui, né? E você também vai aprender sobre a propagação do potencial de ação através do axônio, né? Eventualmente você vai um pouquinho além e vai começar a aprender como é que disparos sincronizados em circuitos neurais começam a formar certas assinaturas eletográficas visíveis em nível de scalp, que a gente faz com EEG ambulatorial, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente conhece, né? A gente que está mexendo na área, a gente geralmente conhece, né? E porque, efetivamente, o cérebro né, os neurônios, o cérebro, a glia, são máquinas eletroquímicas. De tal maneira que eles geram biopotenciais elétricos de origem neural, e aí a gente tem uma grande metodologia técnico-científica da qual a gente consegue capturar, né, ler esses sinais, registrar e fazer alguma coisa com eles, né, que a gente chama, de maneira geral, de eletrofisiologia. A eletrofisiologia tem uma série de métodos diferentes. O mais conhecido é o eletroencefalograma. Essencialmente, você pega lá eletrodos que são disquinhos de metal, com uma pastinha ali condutora e também adesiva, você posiciona seguindo um padrão, né? Existem diferentes sistemações para isso, mas você segue um padrão, posiciona esses eletrodos na cabeça do indivíduo, né? E a atividade elétrica gerada por grupos neuronais vai gerar um traçado, né? Depende aí a quantidade de linhas, a quantidade de eletrodos que você coloca, né? Geralmente isso aqui é um sistema 10-20, e você tem essas ondas aqui, essas ondas complexas ao longo do tempo, e especialistas em eletrofisiologia podem interpretar isso daqui visualmente, ou então usar de dispositivos computacionais ou abordagens computacionais para fazer algum sentido do que está acontecendo ali, né? Você tem variações como o EEG de alta densidade, que é essencialmente a mesma coisa, só que com muito mais eletrodos, né? Isso aumenta a resolução aí espacial. Você tem eletrocorticograma, em que os eletrodos eles vão sobre a superfície do córtex, né? Ou seja, você agora está além das barreiras da pele, das meninges, do músculo, do osso, né? E você agora tem um grid de eletrodos se assentando em cima da superfície cortical. Naturalmente, é um processo invasivo,
você faz isso só quando você está submetendo o paciente já à cirurgia, né? Você tem até versões semi-invasivas ou invasivas do EG, né? Então você pode pegar eletrodos como esse, que são hastes de material inerte, material plástico inerte, né? Com anéis metálicos, e você penetra esse eletrodo na massa encefálica para ler a atividade sendo gerada de estruturas profundas, né? Que muitas vezes você não consegue captar em nível cortical, né? Tálamo, hipocampo, globo pálido, daí por diante. E se tem também aí formas de registro multiunitário. Aqui a gente começa a entrar um pouco mais no reino da experimentação, né? Então, apesar de que, por exemplo, você tem aqui o famoso Utah Array, né? O array de Utah, que é utilizado para muitos desses experimentos que vocês têm tomado conhecimento aí da neuroengenharia em seres humanos, né? Ou então você tem os arrays de microeletrodos, como esse daqui, e aí é uma atividade um pouco diferente, que além de você conseguir captar a atividade de fundo, que a gente pode chamar de local field potential, potencial de campo local, você também consegue capturar, né, pela dimensão, pelo tipo de material desses eletrodos, você consegue capturar a atividade sendo gerada por um ou outro neurônio específico, e aí você agora tem o padrão de disparos, os timestamps, né, as marcas temporais dos disparos dos neurônios, e isso traz muita informação a respeito do cérebro. Tá? Além de uma série de outros métodos, que eu naturalmente não vou entrar em detalhe aqui, sobretudo no reino da experimentação e experimentação animal, né? Mas, assim, isso tudo é eletrofisiologia. E você tem, basicamente, o reverso disso para fazer estimulação elétrica. Bom, mas com esse tipo de tecnologia, com essa capacidade que a gente tem para ler o sistema nervoso central, nós conseguimos criar, por exemplo, uma das tecnologias da neuroengenharia, que são as Brain Machine Interface, que, na verdade, é o carro-chefe que a maior parte das pessoas se lança a estudar a neuroengenharia, né? Realmente ela é bastante midiática e tem aparecido bastante, tanto na mídia especializada quanto leiga. E aí, vários de vocês já devem ter visto essa figura, mas ela é muito importante, ela é muito interessante, porque ela resume bem o que é uma interface cérebro-máquina. Então, essencialmente, você tem o seu tecido, você pode colocar diversos tipos de eletrodos, diversos tipos de interfaces, como eu estou descrevendo aqui, né? EG, COG, ou atividade multiunitária, faz o registro, digitaliza, e com essa informação digitalizada, em sistemas digitais, você faz a extração de características, o feature extraction, ou seja, medidas resumo que são importantes, por exemplo, a potência de uma determinada frequência ali, um FFT, né? Qualquer coisa parâmetro estatístico, matemático, que lhe interesse, que faça sentido, para depois você fazer um algoritmo de tradução, ou de tradução, ou seja, o aumento ou diminuição desse parâmetro vai derivar um comando para um dispositivo externo, né, que são esses aqui. Então, você pode ter, por exemplo, um sistema que vai gerar linguagem, né, vai fazer então, por exemplo, a pessoa pensa em caracteres ou vê caracteres na tela e é capaz de selecionar caracteres, né, para poder incluir um texto daquilo que ela está pensando, né, vai fazer uma função de seleção, né, então uma pessoa quer acender a luz, quer chamar o enfermeiro, esse tipo de coisa, ou coisas um pouco mais avançadas, com mais graus de liberdade, como o controle de uma cadeira de rodas, ou até mesmo, né, o controle de membros prostéticos robóticos, protéticos robóticos, tá? Tanto membros superiores quanto inferiores. Então, esse daqui é um resumo muito bom, que eu acho, das interfaces cérebro-máquinas. Só que você também tem um outro caminho, né? E muita gente às vezes ignora isso, que são as próteses sensoriais, a parte da estimulação e a volta, ou seja, a escrita, né? Então, aqui no caso das próteses sensoriais, é você trabalhar com a escrita no encéfalo, né? Entradas de escrita no encéfalo para restaurar funções sensoriais. E, na verdade, isso daqui é certamente a área mais bem desenvolvida da neuroengenharia, pelo menos aqui no que toca à tecnologia dos implantes cocleares, né? Então, essencialmente, você tem um sistema de captação de áudio, né? E esse sistema faz toda uma transformação, toda uma computação. Existe uma série de estratégias, algoritmos para fazer isso da maneira correta e melhorar a eficiência do dispositivo, mas um som ele é
transformado em estimulação elétrica, em formatos de estimulação elétrica, através de um eletrodo que está aqui dentro da cóclea, para poder um indivíduo que tem problema de audição voltar a escutar, né? Isso aqui não é aqueles audissom, né? Aquela coisa que simplesmente amplifica o som, não. Isso é de fato uma estimulação elétrica do nervo acústico, portanto, no sistema nervoso central, né? Então, é uma prótese sensorial. E a gente também tem o análogo visual, apesar de que ainda bem mais bem menos desenvolvido, né, do que os implantes cocleares, mas ainda assim, em desenvolvimento, você pode colocar chips aqui na retina, né, os chips não, perdão, os implantes, os eletrodos na retina, aí você tem o epiretinal, o endorretinal, você tem várias estratégias diferentes, aqui vocês estão vendo algumas dessas imagens, né, as imagens de alguns desses tipos de implante, né, e esse aqui é um estudo bastante recente, um indivíduo conseguindo, cego, conseguindo distinguir, por exemplo, uma banana de uma maçã, o que você para imaginar um indivíduo que não enxergava nada, é um tremendo de um avanço, né? Naturalmente, os implantes cocleares aqui são mais desenvolvidos pela estrutura bastante organizada do sistema auditivo. E você tem também a escrita do sistema nervoso para o tratamento de desordens neurológicas. É uma outra parte da neuroengenharia ainda, né? Que a gente chama de neuromodulação, mas para não confundir lá com a parte da farmacologia, a gente também chama de neuroestimulação, né? E aí você tem o grande carro-chefe, apesar que existe um monte, né? O grande carro-chefe da neuromodulação, que é Deep Brain Stimulation, é um dos principais. Então, essencialmente, você pega aquele mesmo tipo de eletrodo que você faz, são um pouquinho diferentes, você faz registros intracefálicos, né? Faz um implante, né? Então aqui você tem um raio-x só para vocês poderem ter uma ideia. Conecta a aparelhos como esse daqui, que são geradores, a gente chama isso aqui de IPG, Internal Pulse Generators, né? Os geradores de pulso. Né? Existem uma enorme gama de possibilidades de parâmetros, mas esse aqui é só para um dos mais clássicos que tem, só para vocês terem uma ideia, e você faz todo tipo isso aqui você usa uma série de desordens diferentes, né? Então, na verdade, o campo da neuromodulação, você tem um monte de tecnologias diferentes, métodos diferentes, aplicados em diferentes substratos neurais para tratamento de uma grande gama de desordens. Então, isso aqui é só meio que um mapazinho aqui de conceitos, só para vocês terem uma ideia da variedade de todas essas coisas. Bom, feito esse resumão da neuroengenharia e de todas as possibilidades, né, não sei quantos de vocês tinham uma ideia da extensão disso, né, mas aí existe uma pergunta que pode pintar nesse momento, se a gente, né, se tem tanta coisa assim, se a gente está estudando há tanto tempo, já conseguimos tanta coisa, por que a gente ainda não conectou na Matrix, né? Por que é que eu vou ali, não simplesmente conecto um RJ45 aqui da Ethernet e faço o download da biofísica, que vai ser a prova, né, da semana que vem da professora Marília. Não sei qual é a área da professora Marília, me perdoe, professora. Mas por que ele simplesmente não conecta e já baixa tudo ali? Por que a gente não tem, né, as nossas mentes conectadas a bancos de dados? Ou estamos por aí andando por aí com exoesqueletos controlados apenas pelo nosso cérebro, com visão eletrônica, audição eletrônica e outras modalidades sensoriais, inclusive inéditas, eletrônicas, né? Por que é que a gente ainda vê tanta gente sofrendo com desordens neurológicas e sofrendo tão gravemente? Por quê? Bom, porque as interações entre o sistema nervoso e os dispositivos eletroeletrônicos através de campos eletromagnéticos são de uma complexidade tremenda. Muitas vezes o que a gente vê, e a gente na ciência como um todo, e se viu na neuroengenharia, são ondas de excitação refreadas por um choque de realidade. Né? Existiu, há uns 20 anos atrás, um interesse extremo na hora que isso estava começando a virar uma das primeiras ondas, né, da neuroengenharia, começando a ir muito para a mídia e com muitos resultados interessantes, muitas publicações interessantes, né, um verdadeiro boom de possibilidades. Aí o pessoal fala assim, não, o buraco é mais embaixo. E agora, com a entrada de alguns outros players aí, com alguns bilionários, etc., está voltando uma nova onda, na minha opinião, talvez eu esteja equivocado, vamos ver, que vai encontrar em breve um outro choque de realidade.
Naturalmente, no caminho nós estamos fazendo progresso, né? Você pode imaginar essas ondas num crescente. Nós absolutamente estamos fazendo progresso, progresso substancial, mas é de uma complexidade enorme. E eu gostaria de apresentar, elencar para vocês aqui algumas dessas complexidades. Mas olha só, eu já coloco de uma vez, para vocês não ficarem chateados, sobretudo o pessoal que está indo ou para a área de desenvolvimento tecnológico ou para um programa de pós-graduação como da engenharia biomédica, porque, na verdade, cientista que é cientista adora um puzzle, né? Adora um problema para quebrar a cabeça e tentar resolver. Então, quanto mais dificuldade, mais emprego a gente tem, mais chance de publicar a gente tem. Então, vocês vão ver que tem muitos desafios, então tem muita coisa bacana para trabalhar. O primeiro grande desafio que eu gostaria de apresentar para vocês, eu coloquei como Managing the Complexity of Neurophysics Underlying Brain Signals and Stimulation. Ou seja, trabalhar e gerenciar, administrar a complexidade que o tecido neural tem na sua relação com campos eletromagnéticos, né? Quando eu falo eletromagnético, porque você não consegue dissociar as duas coisas, e você tem, inclusive, uma série de formas de estimulação elétrica que, na verdade, são dependentes de magnetismo, como a Transcranial Magnetic Stimulation, por exemplo. Né? Então, essa relação, ela tem uma certa complexidade para além daquela que você simplesmente dá um pulsozinho, você ativa uma área. Ou dá um pulsozinho negativo, você inibe a área. Não é bem assim. A coisa é um pouco mais complexa, como eu quero demonstrar para vocês aqui. Veja, vocês estão vendo, né? Isso aqui, provavelmente, vários de vocês já estudaram boa parte disso daqui. Só que isso são canais e células. Só que a gente está mexendo com um sistema extremamente mais complexo, que é o próprio encéfalo, o próprio sistema nervoso central e, algumas vezes, o sistema nervoso periférico. Né? Então, se algum de vocês aí está estudando, fazendo uma biofísica, uma biologia molecular, né, uma neurofisiologia 1, na pós-graduação, né, ou está lendo um livro, e já, sim, isso aqui já não é tão trivial. Ora, a coisa cresce um pouquinho mais depois que você aumenta o nível de complexidade para tudo em células. Né? Porque se você pega, por exemplo, esse tipo de situação aqui, ó, né, dessas células, essas células estão dispostas de uma maneira muito regular e muito organizada. Inclusive, tecnicamente, a gente chama isso daqui de estrutura empaliçada. Né? Significa... deixa eu colocar um laser pointerzinho aqui. Significa, né, uma estrutura colunar, né, como aquelas construções de paliçadas. E aí, a atividade chegando de núcleos profundos aqui ó, na superfície, em salvas de disparos, como essa aqui, ó, pará, 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 elas vão criar, né, se elas são periódicas, elas vão criar um padrão razoavelmente bastante comportado de oscilação na superfície cortical, sobretudo se isso é bastante sincronizado em populações neurais maiores. Né? Entretanto, porém, no fora, infelizmente, isso aqui é só uma exceção. A gente só tem isso no córtex. Uma série de outras estruturas do encéfalo tem organizações citoarquitetônicas bem mais complicadas, como, por exemplo, organizações globulares. Né? Ou seja, esses neurônios estão organizados de uma maneira radial, tridimensional. Ou ainda uma mistura dos dois, né? Essa forma globular com a forma empaliçadas. Então, isso daqui ó, são representações dos dipolos criados por essas diferentes citoarquiteturas. Ainda se você tivesse esse tipo aqui de situação que fosse ela importante para a tecnologia que você quer desenvolver, ora, nós temos que lembrar que o nosso encéfalo ele não é liso, né? Ele não é um lisencéfalo como você tem, por exemplo, no rato. A gente tem as circunvoluções. Então, enquanto um certo grupo aqui, ó, organizado em paliçada, vai ter um dipolo apontando numa certa direção, o outro aqui, ó, dentro de uma circunvolução, vai apontar na outra direção. Mais ainda, essas coisas, né, elas se propagam através de um meio, né, seguindo leis do eletromagnetismo, que já também é uma coisa divertida de você aprender. Né? Você tem algumas dessas formulazinhas que relacionam, né, um ponto no espaço que você está lendo essa atividade com uma série de parâmetros, como a distância e também propriedades do meio. E aí você vai estudar as propriedades do meio, né? Você tem que lembrar, se você está colocando um EEG aqui ó, no scalp, você tem neurônio, você tem glia, você tem vaso, você tem meninge, tem osso, músculo e pele. Tem todas essas coisas, e todas essas coisas têm valores diferentes. E mais ainda, olha só, presta atenção nisso aqui, ó. White matter, não, sorry. Spinal cord aqui
spinal cord, numa mesma tabela de resistividade, você tem spinal cord duas vezes. Por quê? Porque você tem um certo valor se você está fazendo a propagação na direção longitudinal e outra na transversal, né? Isso parece que tem a ver com a movimentação de moléculas de água, né? Então, se você está fazendo a propagação, se está calculando a propagação na direção do seu feixe de axônios, ela tem um determinado valor. Se você está tentando fazer a propagação atravessando um feixe de neurônios, ou seja, transversalmente, você tem um valor muito maior, quase 10 vezes maior. Né? Então, ou seja, você tem ainda a presença de anisotropias, ou seja, modificações das propriedades dependendo da direção que você está olhando isso daí. Né? Eu gostaria de dar essa analogia útil aqui, né, para dar uma resumidona no que a gente está falando. Se você pensa num neurônio muito simples, imagina um cérebro feito só de um neurônio ativo, o resto está tudo quietinho, quietinho, quietinho. Né? E aí ele vai e tem uma atividade tão simples quanto uma sinapse excitatória jogando o neurotransmissor ali, e você tem uma cargas positivas entrando, de tal maneira que você tem um sorvedouro de corrente ali, você tem uma negatividade naquele pedacinho ali, beleza? Então, você pode imaginar esse cérebro como um lago tranquilo, paradinho, com o espelho d'água todo quietinho, né? Que você coloca uma boia para medir o nível. Esse é o seu EG. A boia é o seu EG, ou o seu outro método de registro, tá? Bom, esse lago paradinho, você vai ver tudo paradinho ali, vai ter uma linha reta, né? Tanto que a morte encefálica você observa através do EG, né, decrementado ali, o iselétrico, né? Bom, uma sinapsinha como essa que você está vendo aí, é como você pegar uma bolinha de gude ou uma pedrinha e jogar no meio do lago. Isso vai criar uma ondulação e ela vai se propagar radialmente, ali, comportadamente, através desse lago, né? Então, se você está com uma boia perto, você consegue enxergar uma oscilação maior. Se você está com uma boia lá longe, uma oscilação bem menor. Bom, isso é o ideal. Qual que é a realidade? A realidade parece mais com isso aqui. Né? Ou seja, você tem um monte de coisas gerando ondulações nessa água, né? Você tem um monte de coisas pequenininhas, outras coisas maiores, então, ou seja, os seres humanos que estão aqui, os barcos que estão passando, né? Que são coisas menores ou coisas maiores, como o vento, as próprias marés, né? E você está medindo essa atividade. Né? Ela vai ser toda confusa, você está com uma boiazinha num pontozinho ali, ela vai ser toda confusa, e ainda assim você quer, com esse tipo de sinal aqui, descrever o que essas pessoas estão fazendo, como são as relações sociais dessa comunidade, ali é uma festa, é um trabalho, o que é. Você está querendo descrever um monte de coisa da dinâmica dessa realidade aqui, desse sistema complexo, através desse sinal extremamente complexo. Né? Então, apesar que ele tem muita informação, ele também é extremamente difícil de interpretar. Tá? A mesma coisa vale para os registros multiunitários, tá, pessoal? Um pouquinho diferente, mas também vale para os registros multiunitários. Aqui é só para poder facilitar a nossa análise, a nossa discussão, ok? E você tem a mesma coisa no sentido inverso, né? Porque aqui eu estou falando da leitura, né? Ou seja, o cérebro gera atividade e a gente lê com os nossos registros. Mas a mesma coisa acontece no outro sentido. A gente gera um campo elétrico ou um campo magnético dos nossos eletrodos de estimulação e isso a gente quer ativar ou inibir fibras. Olha, imagina só essa situação aqui. Na hora que você coloca um eletrodo de estimulação desse, né, você tem um contato que, por exemplo, pode estar perto ou razoavelmente ou simetricamente perto tanto do axônio de um neurônio quanto de fibras excitatórias e mesmo inibitórias que estão passando por ali. Então, você vai estimular essa região, você vai ter a ativação desse feixe de neurônios aqui, mas logo depois você vai ter a inibição, porque você está ativando essa outra fibra que é inibitória. Né? E mais ainda, você tem outras coisas sendo estimuladas ali, inclusive até vasos sanguíneos. Inclusive, existem alguns artigos interessantes que mostram que alguns efeitos de estimulação elétrica não têm nada a ver com o neurônio. Na verdade, é você diminuindo, né, fazendo uma vasoconstrução de vasos sanguíneos e, portanto, você diminui a oxigenação daquela área, aquela área tende a se apagar. Né? Então, ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com as interpretações que a gente faz quando a gente coloca um objeto que já é complexo, que já gera um campo eletromagnético complexo e imerso numa citoarquitetura tão complexa com uma série de tipos celulares diferentes. Tá?
Então, eu tenho algum receio de falar assim, a estimulação do tipo A é excitatória, a estimulação do tipo B é inibitória. Ora, na verdade, geralmente a gente tem um grande amontoado de efeitos. Tá? Outro grande desafio, ultrapassar as limitações de microeletrodos implantáveis, que realmente são capazes de trazer mais informações caso o número seja maior, tá? É só uma troca de um pelo outro, depois a gente pode entrar nesse particular, né? Mas o que acontece é que você coloca aqui um eletrodo, como aqueles eletrodos, os microarrays, né? As matrizes de eletrodos, você tem uma série de problemas, né? Você pode ter, por exemplo, falhas do ponto de vista biológico, como processos de hemorragia, né? Você pode ter a formação de gliose, que basicamente a glia está reagindo àquele corpo estranho. Ele faz um encapsulamento do seu eletrodo, então você não consegue nem mais registrar, nem mais estimular. Né? Você pode desenvolver processos de inflexão, de inflamação da meninge, né? Uma série de outras coisas. Você tem problemas também de falha do material, né? Do eletrodo, como a quebra da ponta ali do eletrodo, que vai causar uma diminuição muito grande da impedância. Então, você não vai conseguir mais ler os neurônios, você vai ler atividades globais, como local field potential, né? A falhas do insulamento do eletrodo. Você tem falhas dos fios, né? Das conexões desse eletrodo. Você tem todo tipo de falha aqui. E, na verdade, para aplicações médicas, é basicamente entendido que esse nível de falhas está em nível aceitável, né? O pessoal aí tem feito intervenções médicas, clínicas, para poder tentar exatamente, entre outras coisas, vencer essas barreiras, mas com a consciência de que existe um nível muito alto de falha desses eletrodos. Particularmente, a gente faz muito esses implantes em pacientes que já iam ser operados de qualquer maneira, né? Mas ainda assim está em níveis bastante altos. Tá? Um terceiro desafio que eu gostaria de falar para vocês é a gente ter que abordar ou trabalhar com as múltiplas escalas do encéfalo. Né? O que eu quero dizer com isso? O encéfalo ele tem um monte de escalas diferentes no espaço e todas essas coisas são importantes. Então, a gente tem fenômenos que se materializam do ponto de vista da molécula, inclusive se você toma um remédio, dependendo do remédio, do problema, né, ali daquela droga, ela vai fazer um efeito positivo, ou muitas vezes negativo, né? Mas, ou seja, você tem fenômenos que se manifestam no nível da molécula, no nível da célula, de redes de pequenos neurônios até redes de milhares, milhões de neurônios, né? E também você tem múltiplas escalas no tempo, desde coisas que acontecem no submilissegundo até eventos que levam dias e às vezes anos para se manifestar ou para se desenvolver. Né? E a gente tem uma complexidade tremenda do encéfalo. Né? Você tem bilhões de neurônios que fazem trilhões de pontos de comunicação, né? As sinapses, transformando a possibilidade aí combinatorial disso absolutamente explosiva. Né? E outra coisa que o pessoal muitas vezes esquece, o encéfalo não são só neurônios. A gente tem todo tipo de célula lá dentro. Inclusive, para os interessados, tem um livro que apareceu aí já há alguns anos, que ele fala assim, o título dele é The Other Brain, o outro cérebro. Basicamente, ele está revisando, né, e mostrando ali uma argumentação para mostrar a importância computacional, a importância de processamento da informação feita pela glia, não pelo neurônio, mas pela glia. Né? Ou seja, e todo mundo que vai para a neurociência fica pensando neurônio, nem lembra que tem glia. Enfim, isso aqui, né? Só para poder fazer uma ilustração, nós temos desde pequenos padrões de conexão que são importantes, né? Uma excitação feed-forward, uma inibição lateral, né? Todo tipo de pequenos padrões de conectividade celular, até circuitos na escala mesoscópica, por exemplo, aqui do lobo temporal, né? Importante, por exemplo, na formação epicorpal, formação de memória, até a tremenda complexidade que envolve todos os circuitos neurais. Isso aqui ainda é resumido, essa figura que eu trouxe aqui para você, né? Para vocês. Então,
tudo isso tem importância na, na complexidade na hora que a gente está abordando tecnologias, por exemplo. Então, eu gosto de trazer essa figura aqui porque né, a gente chega batendo no peito, eu sou neuroengenheiro, né? E o cérebro assim, que bonitinho, né? Então, vem, vamos ver se você dá conta, né? Brincadeiras à parte, realmente um sistema bastante complexo, né? A gente tem que ter uma certa humildade para poder encarar essa complexidade. Mas a gente tem soluções. E aí eu vou passar rapidamente e mostrar algumas delas para vocês e contar um pouquinho da nossa história nesse sentido também. Bruna, quanto tempo eu tenho? Eu tenho a tendência de falar muito. Fica à vontade, professor, não tem ninguém marcado depois. É o seu Tá tempo. bom. Me dá mais uns 10 minutinhos aí. Eu tenho a tendência a falar demais, realmente o assunto me empolga. Então, uma das primeiras soluções, e eu recomendo vocês, se vocês estão interessados, acompanhem os grandes congressos. Tem o Congresso de Neuroengenharia da IEEE, é muito, muito bacana. A própria Neurotech X, mostra muita coisa interessante por aí, né? Tem muitos desses eventos, eles têm aí uns updates das grandes tecnologias, os grandes achados, as grandes empresas que estão, as startups que estão sendo lançadas. Realmente se liguem, vocês vão ver muita tecnologia bacana acontecendo, né? Então, uma das soluções é revolucionar as interfaces neurais. E tem um monte, né? Eu poderia passar uma aula inteira aqui só falando de avanços de interfaces neurais, mas essa aqui é uma das grandes vedetes aí, o pessoal gosta de falar muito, né? Inclusive estava no slide da Bruna, né? Que é o que eles chamam de Active Pixel Technology, como o NeuroPixel, né? Ou essa outra aqui, que é lá do instituto onde eu trabalho, que eles chamam de Synapse, né? Então, basicamente, você tem não eletrodos, mas você tem uma base de silício com CMOS, com tecnologia CMOS incorporada ali e ativa, né? Então aquilo ali já é como se fosse um pequeno amplificador, né? E aí a qualidade do sinal fica muito boa e você tem uma densidade de resolução espacial do campo do seu fenômeno muito grande, né? O que traz muita informação. Também traz alguns problemas, como você gerenciar essa quantidade de dados, né? Isso não é trivial. Mas para experimentos mais curtos, né? Experimentos mais curtos, como por exemplo em animais anestesiados, isso aí fica mais fácil. Eu dei uma interrompida aqui porque apareceu para mim que a minha conexão estava ruim. Se vocês tiverem algum problema, me avisem, tá? De interrupção do sinal. Ou vários outros, eu gostaria de mostrar alguns para vocês, como, por exemplo, o uso de polímeros condutores, né? Eletrodos de polímeros, como o PEDOR, que, portanto, eles fazem o registro, mas eles são flexíveis, né? Ou polímeros que são condutivos, mais transparentes, né? Então, você pode associar registro eletrofisiológico com microscopia, com técnicas de imagem de cálcio. Você tem eletrodos neurotróficos, ou seja, você não penetra o eletrodo na massa encefálica, você coloca o eletrodo na vizinhança e os neurônios entram para dentro do eletrodo, né? Então, diminuindo o impacto da lesão ali do implante de eletrodos. Você tem eletrodos minimamente invasivos, como os stentrodes, que são eletrodos que você chega através do encéfalo, através de cateterismo, né? Então você chega através da veia, ele encosta ali, ele acaba sendo absorvido pelo tecido, então é um eletrodo que entra de dentro para fora, vamos dizer assim, né? Essa empresa aqui está fazendo um sucesso danado, arrecadou uma montanha de dinheiro para acabar de desenvolver essas interfaces. Ou então é Inbrain Neuroelectronics, eu tenho que atualizar o logotipo deles aqui, que deu uma mudada, que está fazendo eletrodos na base de grafeno, né? E juntando uma série de outras tecnologias para as interfaces neurais. Você tem chips específicos, né? Vários de vocês já devem ter ouvido falar do neurochip da Intel, a gente chama de neurochip, que é verdadeiramente um chipzinho bem pequenininho, né? Aqui está o silício dele, o wafer dele, né? Aqui já é então o encapsulamento na cerâmica. E aqui ele faz tudo já. Ele faz
a filtragem, a amplificação, a digitalização, ele já transmite digital, melhorando muito a qualidade do registro, sobretudo para experimentação animal. Você tem a optogenética. A optogenética, para quem não conhece, essencialmente você faz uma mutação no animal em que você insere, através de um construto viral, você insere ali um gene que uma opsina, de uma rodopsina, por exemplo, né, que na verdade ela vai reagir com a luz. Ela reagindo com a luz, ela abre canais e ativa neurônios. Então agora você consegue fazer o controle da atividade neural, supressão e ativação através de luz, né, através de uma fibra óptica. Isso traz uma série de vantagens, né, como controle bem preciso, temporal e espacial, né, da ativação dos seus neurônios, né, dos neurônios ali do animal. O pessoal fala muito, né? Ah, não, mas isso aí para neuroengenharia não tem muito a ver. Por quê? Você induzir uma mutação no ser humano é um troço complicado, né? Então, do ponto de vista ético, não é muito fácil. Mas o pessoal já começou a fazer terapia optogenética em seres humanos. Eu faço questão de trazer isso daqui. Saiu mais ou menos recente na Nature Medicine, um implante retinal baseado em terapia optogenética. Tá? Então, ou seja, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E, junto com isso, vem todas as interfaces também para optogenética, que é estimulação por luz. Então, você tem os neuroprobes com micro-LEDs nas pontas, né? Com toda uma parte óptica aí, de prismática, para você poder controlar a profundidade com que você quer fazer a estimulação, né? Também baseado com polímeros flexíveis, para eles poderem ser flexíveis. Com toda essa tecnologia também para a parte optogenética. Então, isso daqui tem de monte, né? Aí você vai num congresso bacana de neurotecnologia, que tem de gente trabalhando nessa parte de materiais, microeletrônica para as interfaces neurais, é um espetáculo e são realmente empolgantes essas interfaces, essas novas interfaces neurais. Uma outra parte de solução muito importante que a gente tem que falar, que a gente chama de closing the loop, né? Ou seja, é a diferença entre você fazer uma abordagem em loop aberto ou em loop fechado. Então, você tem no loop aberto, você simplesmente ou faz a estimulação ou faz a leitura. Às vezes você faz até os dois juntos, mas a sua escrita não está dependendo da leitura. Já no loop fechado, a sua escrita, ou seja, a sua estimulação, ela é definida por um processamento daquilo que você está lendo. Né? Então, se você, por exemplo, detecta uma atividade epileptiforme, você vai e faz a estimulação só quando você detecta uma crise convulsiva, uma crise eletrográfica. Você tem um zilhão de possibilidades disso, né? Mas isso é o loop fechado em tempo real de verdade. A gente sabe, né, que a literatura está evidenciando isso cada vez com mais força, que ela é mais eficaz, porque você pode track, gente, rastrear, né, perseguir as modificações neurodinâmicas, né, e poder adaptar a sua estimulação aqui. Ela é mais eficiente porque ela vai fazer uma estimulação optimizada, né, aonde e só na hora que for preciso, né, dependendo daquilo que você está lendo. E, portanto, ela é mais segura, você tem uma menor transferência de energia da sua bateria, da sua fonte de alimentação para o tecido neural e, portanto, também mais robusta, mais durável. Né? E, inclusive, esse tipo de abordagem traz novos paradigmas completamente inovadores de neurotecnologia, como o pessoal está chamando aí de sistemas biohíbridos, né? Em que, na verdade, a tecnologia está tão intimamente ligada a tecnologia está tão intimamente ligada à biologia que elas funcionam como um sincício, né? Elas, inclusive, passam a ter comportamentos até mesmo inesperados, dado o dinamismo e da interconectividade que ela tem, né? Isso tem muito a ver com uma outra palavrinha aqui que eu vou só jogar no ar para depois vocês procurarem, que são os electrocêuticos. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é um sistema de loop fechado para tratamento de epilepsia, né? Que é o NeuroPace, o Responsive Neurostimulator da NeuroPace. Né? Então, detecta uma crise acontecendo e faz estimulação elétrica, está aqui o equipamento, e aqui um implante, né, no indivíduo. Tá? Esse aqui é um dos estados da arte desse tipo de tecnologia, pelo menos na área clínica. Né? E você tem algumas abordagens bastante avançadas também de sistemas de neuroengenharia em grupo fechado. Existem 1000. Novamente, poderia ser toda uma aula aqui
Vou falar só rapidamente desses dois que eu acho muito interessante, que é o Activity Dependent Stimulation. Então, basicamente, isso aqui é uma terapia experimental para poder fazer reconexão, brain rewiring, né, religação do sistema nervoso, no caso de acidentes vasculares ou trauma crânioencefálico, né? O pessoal faz isso no animal, né? Então, por exemplo, tira aqui uma área motora, e aí se faz uma estimulação elétrica coordenada da área premotora com a área S1, somatosensorial primária. Então, basicamente, para cada disparo, né, de potencial de ação aqui na área premotora, existe um pulso de estimulação em S1. E quando você faz isso, se percebe, né, o que é que a gente sabe da neurobiologia? Neurons that fire together, wire together. Então, se você tem conexão, se você tem coincidência de disparos, você tem, então, plasticidade, você tem ligação ali. Então, você começa a fazer a religação dessas áreas, né? E, de fato, esses animais melhoram com o tempo o desempenho motor, né? Depois de passar a ser submetidos a uma lesão. E aqui tem uma outra área que também está muito quente, que vocês têm que ficar atentos, que a gente chama de neuromorfismo. Então, basicamente, você pegar a tecnologia e ela imita o encéfalo, para muito além das redes neurais artificiais, do perceptron, que são modelos simplificados da neurobiologia. Aqui a gente está falando de modelos de Hodgkin-Huxley, de Zickevich, né? São modelos computacionais importantes, e ali você vai ter neurônios disparando, inclusive com formatos de onda, com regularidades, etc. Esse aqui é um trabalho que a gente acabou de mandar para o congresso da MBC, foi em Sydney, na Austrália. Então, a gente tem uma placa FPGA, e ali está programado uma rede de neurônios do tipo Hodgkin-Huxley, que gera padrões spike trains, né, trens de pulso, que são, então, comandam aqui um sisteminha de registro, que é o da Intan, e que faz a estimulação elétrica no animal, né? E a gente observou como é que isso daí, como é que o encéfalo do animal responde a esse tipo de atividade neural desse cérebro, que na verdade é um cérebro eletrônico, né, vamos dizer assim, 2.0. Eu vou chamar de 2.0. Isso aqui não é... Vamos lá, vamos com calma. Isso é uma colaboração. Essas ideias, a gente não inventou isso. Tá? Isso é um dos trabalhos, a gente fez um desses trabalhos. Né? Depois o pessoal fala assim, não, mas o autor fulano de tal também fez. Sim, é verdade. É a nossa parte, a história que eu estou falando. Mas a solução zero, pessoal, acima de tudo, a solução zero, vocês têm que ficar muito atentos, e, sobretudo, o pessoal que vem da engenharia, é o diálogo constante com as neurociências. Eu gosto de brincar com meus alunos que nada mais prático do que uma boa teoria. Então, se você conhece bem o problema que você está tratando, o objeto que você quer trabalhar, a sua chance de sucesso é muito maior. E tem esse paper aqui que sempre me inspirou muito, chama Toward the Rational Design of Electrical Stimulation Strategies for Epilepsy Control. O grupo do Maron Bixson é um grupo muito influente nessa área, né? Ele basicamente diz isso, né? Que a gente tem que ter inteligência para desenvolver as estratégias mais seguras, mais eficazes, né? E tá aqui, ó, mechanistic insight versus clinical pragmatism. Porque acontece muitas vezes do pessoal assim, estimula a área tal e vê se ela ajuda no Parkinson. Agora estimula a área 2 para ver se ela ajuda com epilepsia. E o pessoal vai na tentativa e erro. Infelizmente acontece muito isso, mas a gente tem que ir além e ter um insight mecanicístico para desenvolver as melhores tecnologias. E aí entra aqui, de novo, a nossa analogia, que apesar de que isso daqui, olha, é realidade, né, como eu descrevi lá, isso também é realidade. Ou seja, no nosso encéfalo, às vezes nós temos eventos ou temos situações em que a gente consegue com muita clareza distinguir. Então, para uma pessoa qualquer, isso aqui é só mais um ruído, é só mais um chiado daquela coisa toda confusa. Para quem conhece os processos neurais, os ritmos, as oscilações, as conexões, a neurobiologia da coisa, a gente sabe bem como localizar as nossas assinaturas importantes, de tal maneira que a gente desenvolve os nossos algoritmos corretos, as nossas tecnologias corretamente. Tá? E aí, se a gente se beneficiar disso, a gente talvez consiga algumas tecnologias inovadoras. Eu vou contar aqui rapidinho
a nossa história nesse sentido. E depois eu encerro. Tá? Eu gosto de chamar esse slide de Time to Search for Mechanistic Insight. Neurocomputing of Information Across Time. Ou seja, time to search for time. Porque, de fato, a neurociência está entendendo cada vez mais a importância da questão do tempo no processamento da informação. Juro, viu? Só mais 5 minutinhos e eu encerro. Acho que a Marília já arrependeu de ter me convidado. Nossa, ele fala muito. Estou brincando. Aqui, olha, né? Veja, imagina os nossos bilhões de neurônios com seus trilhões de sinapses. Como é que o cérebro faz sentido disso tudo de uma maneira eficiente, computacionalmente eficiente, metabolicamente eficiente, e consegue transmitir informações entre grupos neuronais? Né? Veja, você não pode ocupar espaço demais ligando todo mundo com todo mundo. Senão você tem só fibra e quase nenhum neurônio. Como é que a natureza resolveu isso? Né? Ela resolveu isso, apesar que a gente tem uma alta interligação, e a gente consegue ver isso nas imagens, né? nos exames de imagem. Ela resolveu isso como, para o pessoal da engenharia aí, olha, como se fosse uma multiplexação no tempo. Né? Então, você tem instantes de ativação neural que são preferenciais dependendo de outros fenômenos de base. Quais fenômenos de base? Por exemplo, oscilações neurais criadas por outros grupos de neurônios, por outros circuitos, né, que estão coligando, que estão interconectando essas grandes áreas através de hubs de entrada e saída. Né? Então, por exemplo, se esse nodo aqui se ativa, né, ele está mandando um pacote de informações, ao invés de ele mandar para todo mundo aqui, ele vai mandar para esse processo verdinho, porque esta oscilação caiu aqui, a atividade chegou exatamente na hora que o ponto verdinho tem a recepção preferencial. Né? A gente pode explicar isso biologicamente também, né, em termos de você aumentar o tônus excitatório, o inibitório, dependendo de onde que aquele circuito neural, aquele pequeno população de neurônios locais está conectada a essa oscilação de base. Tá? Então, a gente faz uma multiplexação do tempo. Então, por exemplo, a gente tem também uma questão de coincidência de tempo. Imagina que eu estou fazendo aqui um pulso de estimulação sempre nos mesmos lugares, olha, sempre repetido. O que é que vai acontecer? Eu sempre vou ativar os mesmos grupos neuronais e da mesma forma, né? E na mesma sequência, levando, por exemplo, a um reforço daquelas conexões. Né? Então, é por isso que repetição, reverberação de informações leva ao reforço dessas conexões e formação de memórias, por exemplo. Por outro lado, deixa isso aqui, nós vamos falar o diferente disso um pouco mais para frente. Né? Se você tem essa repetição de atividades através desses circuitos, você começa a observar assinaturas eletrográficas, né, de determinados padrões, como, por exemplo, um mais nítido aí é, por exemplo, potenciais evocados de tronco. Você consegue ver todas as estações sinápticas disparando direitinho. Né? E algumas dessas coordenações muito bem formadas, elas são, inclusive, importantíssimas para processos como formação de memória através do sono. Uma que a gente estuda bastante são oscilações lentas, geradas no neocórtex, coligadas com spindles tálamo-corticais, coligados com ripos hipocampais. Né? Ou seja, a gente tem realmente a sincronização neural como um importante framework de entendimento de como funciona a computação neural. Por que é que eu falei isso tudo? Por que eu falei de toda essa parte de sincronização, né, de multiplexação no tempo? Porque as desordens neurológicas e o tratamento, inclusive neurotecnológico, podem se beneficiar da mesma perspectiva. Então, se você tem, né, toda aquela conectividade, se você tem um problema dessa conectividade, que leva a um nível de sincronismo aberrante, perturbações desses processos naturais aqui, que tem nesse slide, você pode também ter uma disfunção neural. E, de fato, o meu grupo, desde o meu doutorado até os meus dias de hoje, a gente trabalha com essa visão, né? E a gente trabalhou bastante com a epilepsia, que ela
né, é muito entendida como um problema de hiperexcitabilidade neural, mas que também pode ser visto como um fenômeno de supersincronização neural. Se você der uma olhada no EG da epilepsia, você vai ver aquelas espículas bem sincronizadas, bem pontiagudas, de amplitude muito maior do que outras, que atividade de fundo. A nossa contribuição para a literatura foi aquilo que a gente chamou de NPS, Non-Periodic Stimulation, que é um padrão de estimulação elétrica de estrutura espacial e temporal complexa. Ela é de baixa energia, porque ela, no final das contas, consegue atingir os mesmos efeitos, né, com uma menor quantidade de pulsos por segundo. Enquanto aquela estimulação elétrica lá da DBS ou da RNS, a gente está falando de 100, 150, até 300 pulsos por segundo, a gente conseguiu, nas nossas pesquisas, fazer a supressão em animais das crises com 4 pulsos por segundo. Mas ela tem que seguir uma determinada distribuição de, né, uma estrutura temporal específica, né, determinada, por exemplo, através de uma lei de potência. Bom, infelizmente, não acho que já deu, não vou entrar nos detalhes, mas posso falar mais desses resultados em um outro momento para vocês. Mas a gente utiliza animais, faz o registro, faz a observação comportamental, e a gente observou que a NPS, né, esse padrão nosso, é robustamente anticonvulsivo em animais que têm crises, também animais que são doentes de epilepsia. Nós estudamos os níveis de sincronismo neural desses animais e descobrimos que a estimulação elétrica, através de várias maneiras diferentes, vários métodos diferentes, a estimulação elétrica ela consegue suprimir, está revelado aqui por essa figura, suprimir padrões ruins de sincronismo e ativar padrões bons de sincronismo, né? Ou seja, reequilibrar a estimação, né? Ou seja, a gente viu que a NPS é anticonvulsivante, mesmo quando tem o tecido cronicamente disfuncional. Ela é eficaz quando é bilateral e assincrônica, e ela não tem impactos nas funções neurais, mesmo funções globais como o sono, né? E a gente viu, a gente interpreta a NPS como uma retificação da devida coordenação de sincronismo, né? Local versus global, aquela boa e aquela ruim que eu mencionei. Então, ou seja, se aquela outra estimulação elétrica repetitiva, ela sempre vai acionar os mesmos pontos, formando um engrama neural e um reforço daquele circuito neural, uma estimulação não periódica, que tem uma improbabilidade infinita de acontecimento, ela vai disparar, ela vai acionar esses núcleos de uma maneira completamente aleatória e, portanto, não vai permitir que esse reforço se dê, suprimindo, portanto, os processos epileptogênicos. Tá? E existe uma razão pela qual este tipo de padrão aqui. Ou seja, todos os nossos resultados eles são melhor explicados através dessa ótica da coincidência temporal, ou seja, só com uma teoria muito sólida e moderna da neurociência a gente consegue interpretar e desenvolver uma boa tecnologia. Eu sou empolgado com essa tecnologia, eu acho que ela tem surgido efeitos muito interessantes. Isso aqui, mas tem mais gente trabalhando nisso. Isso aqui é rapidamente, né, só porque eu ia mencionar rapidamente o trabalho que eu estou fazendo aqui. Eu estou nesse pós-doc, eu estou trabalhando com um projeto chamado Morpheus. Se quiserem saber mais, depois me perguntem. Esse aqui é todo mundo que eu tenho que agradecer, é um monte de gente, os meus alunos lá no Lince, da UFSJ, e todos os meus colaboradores no Brasil, na Itália, aqui na França, em São Paulo, em BH, e as fontes aqui de fomento. Falei demais, desculpa, Bruna, desculpa, Marília, desculpa o pessoal aí, mas às vezes a gente quer entregar tudo num pacote só e acaba extrapolando o tempo. Mas eu encerro por aqui. Muito obrigado. Nada, professor. Nossa, que isso. Foi uma palestra muito fantástica, muito densa. Mas você conseguiu. Você comentou que queria deixar mais simples e você conseguiu. Acho que qualquer pessoa assistindo isso consegue entender, consegue ir pela linha de raciocínio, sabe?
É Bom, fantástico, fantástico. é, eu, Muito obrigada. que isso, Bruno, satisfação. Eu poderia ter gasto mais tempo com esse bando de gráficos, essas estatísticas aqui, etc. Eu falei assim, nossa, eu vou apurrinhar o pessoal muito rapidamente. Isso aqui é bom para congresso científico. Uma palestra da Neurotech BSB, é melhor ser mais inclusivo. Não, e eu com certeza vou voltar para ver essa palestra de novo. Tem muita informação que eu não sabia, muita coisa da área que é novidade, então vai ficar aí de consulta para todo mundo. É Bom, realmente fantástico. satisfeito, satisfeito. E, gente, eu esqueci de comentar, se alguém quisesse colocar alguma pergunta no Q&A, poderiam ter colocado ao longo da palestra. Mas alguém teria alguma pergunta para fazer para o professor Vinícius, aproveitar essa oportunidade que ele está aqui falando com a gente? Quiserem comentar da palestra também, ali no botãozinho do chat. Não, acho que não. Eu só fico Bom, sempre tímido. Eu também já falo tudo, né? Aí eu não tenho mais nada para falar. mas palestra boa é assim, pô, é que a gente fica falando muito. Ó, a professora Suélia, lá do PPGEB também parabenizou. Ana Júlia também. Obrigado. Eu que agradeço. E gostaria de saber como construir, contribuir com a Neurotech, ou quaisquer outras organizações de tecnologia. Sou muito interessado no assunto. Aí mais pergunta para você, Bruna. Estou falando. A gente Estrela principal aqui é você, Bruna, disparado. manda um e-mail pra gente, Ana Júlia, lá no Brasil@neurotechx.com e a gente conversa. Que bom que gostaram da iniciativa. Já que não temos nenhuma pergunta, então eu acho que vão ficando por aqui, que eu pelo menos ainda não almocei. Não sei o time zone aí do professor Vinícius também, ele pode estar com fome, tá, com algum compromisso. Não, aqui são É, 5 horas da tarde. Aí, ótimo. aí eu tô de boas. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Quer Só complementar deixar alguma de coisa? novo meus contatos. Não, só deixar meus contatos aqui. Às vezes o pessoal fica tímido de fazer a pergunta, mas pode mandar e-mail, fica à vontade. Tá? Tá aí. O professor Vinícius é muito aberto, gente. Muito, muito aberto, muito simpático. Obrigada de Satisfação. novo. Temos que formar Obrigada. as novas gerações. De nada, Bruno. Satisfação, pode me convidar até para reunião de condomínio que eu vou. Tá bom? Então, olha, obrigada por tudo, prof. Desde o início, assim, do grupo que você teve junto, é muito importante o apoio de uma referência na área, que nem você, assim. Foi a primeira pessoa que o Satisfação. Morrit me indicou. Então, Vai. pode ter. Um grande abraço. Big hug to Hope Mohit, if he's still there. Best regards. Great dude. Então, vamos ficando por aqui, gente. Muito, muito obrigada pela presença de todos vocês. Amanhã a gente tem de novo. Ah, quem quiser que seja emitido certificado, por favor, preencha um formulário, tá ali no chat. E nos vemos amanhã. Então, fica convidado para a palestra de amanhã também, professor. Vou tentar Mas se não aparecer. puder, vai ter gravação. De joia. Vou tentar aparecer sim. Tá, joia? Muito obrigada, galera. Beijão. Até mais. Um grande abraço. Tchau, tchau.